Oi, tudo bem? Não te assusta, eu tô falando contigo mesmo que tá me ouvindo e a gente provavelmente não se conhece. Mesmo assim, eu posso, com certeza, afirmar uma coisa sobre ti. Tu, assim como eu, vem de algum lugar. De que lugar é esse daí, eu não sei. A não ser que tu tenha saído do mesmíssimo espaço que eu. Eu sei também que a única verdade que eu posso descrever para ti é a minha, mas isso não me impede de te escutar e de tentar entender a tua realidade, mesmo que tu seja muito diferente de mim. É por isso que eu tô aqui hoje. Meu nome é Camille Moraes e atualmente eu sou estudante do 5º semestre do curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Junto com o meu colega Pedro Gonçalves, eu produzo essa pequena trilogia sonora. Te apresentamos, então, o Falaços. Falácios. 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 Falaços. Durante a nossa conversa, eu não pretendo utilizar uma linguagem tão jornalística, muito menos trocar o tu pelo você. Afinal, esse é o modo como eu falo. É a herança falada que eu carrego por ser nascida e criada no Rio Grande do Sul. Há uma chance de tu falar assim como eu. Mas, se eu pudesse dar um palpite, eu diria que a probabilidade de a gente falar diferente é bem maior, visto que somos mais de 200 milhões de brasileiros, espalhados por mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, dividindo uma só língua, que é o português. Cada canto desse baita país revela uma cultura plural marcada por misturas. São tantas palavras, pronúncias, ritmos e entonações que nem mesmo o estudioso mais experiente sabe computar quantas variações linguísticas existem aqui. E não é nem licença poética, eu tô falando sério. Não tem nenhum dado relacionado a isso, nem tem como ter. A língua é um organismo vivo que a cada dia se reinventa e se modifica. Sem contar que a gente é tão diferente que às vezes nem parece que tudo isso é Brasil. Só que ao mesmo tempo, a gente tá sempre tão imerso nos nossos iguais que quando vê um diferente parece até que assusta. Confuso, né? É uma discussão complexa, muito grande também. O que eu tô querendo dizer aqui é que o nosso jeito de falar acaba entregando quem a gente é. Para tentar me expressar melhor, eu vou pegar emprestadas as palavras de Caetano Galindo, escritor e doutor em linguística pela USP. Ele diz, abre aspas, o sotaque revela muito da nossa identidade, da nossa cultura, do nosso pertencimento, do nosso trajeto. Ele é a nossa identidade em forma de língua. É esse rastro de pertencimento que a gente carrega. É a nossa bandeira original. Fecha aspas. Eu acho que é mais ou menos isso. Antes de dizer o nosso nome, a nossa profissão ou a nossa história, a gente já fala. E muitas vezes é nessa fala que continua morando um pedaço do lugar onde crescemos. Talvez do calor constante de Natal. Natal é uma pequena capital nordestina, ela é uma cidade litorânea, então ela é muito quente o ano inteiro e ela tem muito pouca amplitude térmica. Tem sempre uma brisa do mar, porque é uma cidade litorânea, então nunca é muito, muito quente, é sempre bem agradável, assim, por causa da brisa. Eu lembro que na casa da minha mãe, a brisa costumava cantar, inclusive, como fosse uivando na janela. Então era bem, bem gostoso. Do interior do Vale do Taquari. Eu sou de Iroca Salles, no Vale do Taquari. É uma cidade pequena, assim, 10 mil habitantes. E eu moro no interior da cidade. Lá é... há muito tempo atrás, né? Mas foi colonização italiana, mais onde eu moro, assim. E alemão, um pouco dos dois. Então eu acho que muito do que eu tenho ainda vem um pouco disso, mesmo de ser há muitos anos atrás, é um pouco de ser do interior, um pouco da influência, um pouco da cidade, um pouco do gaúcho também, então acho que é uma mistura de um pouco de tudo. Porque é uma cidade pequena, então o interior e a parte urbana, digamos assim, é bem próximo, né? 15 minutos vai lá. Eu moro numa parte ainda mais cheia de gente, né? Eu moro
A minha comunidade, que é Aroia Augusta Alta, é a mais populosa, digamos assim. Do clima seco de Cuiabá. Eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso. Lá é uma cidade muito quente, já foi considerada uma das cidades mais quentes do Brasil, assim, é uma região muito seca, de calor seco, né, não é... É bem... Fora, né, as queimadas e tudo, então, assim, é bem complicado, assim, morar lá. Então, é sol o tempo inteiro, o inverno, assim, é bem difícil fazer inverno lá. De uma metrópole do Sudeste. Fica bem perto da capital, na verdade, fica mais ou menos 1h30. E é uma cidade bem grande, tipo, eu não sei se é a segunda maior do estado, eu não tenho certeza, mas ela é uma das maiores que é do estado, assim. E quando eu era jovem, eu morava lá, era uma cidade, tipo, já bem... não sei, ela tinha todos os problemas e vantagens de uma cidade grande. Então... tinha alguns perigos, mas também tinha várias coisas para fazer lá, tinham vários lugares para ir. Ou, quem sabe, da imensidão de Porto Velho. Ela é, assim, uma cidade muito grande, é a maior extensão territorial do Brasil, maior capital, mas eu costumo chamar de capital de cidade pequena, porque todo mundo se conhece, é um ciclo muito fechado, assim, porque o que acontece? O território da cidade, ele é composto por todas as comunidades indígenas que são ali já regulamentadas e tudo mais, então ele abrange todo o território que existe pessoas morando ali, mas não é Porto Velho em si, são outras comunidades indígenas que tem ali ao redor. Então a cidade ela é muito focada ali no centro, ela fica ali, pega a parte do Rio Madeira e tudo mais, então ela fica ali bem rodeada, bem centralizada mesmo. E eu gosto muito de lá porque me traz um conforto muito grande. Essa relação apertada entre espaço e língua é um dos fatores que pode te fazer falar rápido, suave, cantado e por aí vai. Tu acabou de ouvir 5 relatos de 5 pessoas que vêm cada uma de uma região do país. No momento em que eu gravo esse episódio, nenhuma delas mora mais na cidade onde nasceu, mas todas têm relações muito singulares com esses lugares. Bom, e tu já deve ter se dado por conta de que eu não falei os nomes delas. A propósito, eu nem vou falar. Além de uma escolha estilística, a gente quer que tu conheça essas pessoas pelos lugares que elas carregam consigo. Entrevistamos elas para a construção do Falaços e conversamos muito sobre os sotaques que tinham, vinculando isso a um espaço de afetividade dentro do cotidiano. As respostas surpreenderam. Muitas hipóteses e ideias iniciais que a gente tinha caíram por terra à medida que fomos observando constantes muito bacanas. É interessante eu comentar que recebemos algumas devolutivas dos próprios entrevistados. Um deles, o rapaz sudestino, comentou com a gente que nunca tinha parado para pensar no modo de falar dele dessa forma. De fato, a gente não reflete, né? Falar para o ser humano é quase tão natural quanto respirar ou piscar. Mas sabe o que é mais engraçado? A gente demora muito para se perceber, para perceber que carregamos a nossa terra conosco na voz. Talvez isso aconteça porque a nossa voz, pra gente mesmo, é muito familiar. É um som que a gente ouve, bem dizer, desde o nascimento. Ela vem dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. Depois, a gente aprende a falar do mesmo jeito e passa a se comunicar assim com os nossos amigos. É tudo muito familiar. É por esse motivo que pode se tornar um desafio responder a seguinte pergunta. Abre aspas. Como tu descreveria pra gente o jeito que tu e as pessoas da tua terra falam? Fecha aspas. Como a gente fala? Nossa. É difícil responder essa pergunta, porque pra mim a gente fala normal, né? Pra vocês é que a gente fala esquisito. Mas bom, eu diria que nós somos muito mais enérgicos na maneira de falar em comparação ao sulista. O sulista costuma ser mais rígido, mais fechado. O nordestino, no geral, ele é muito mais calorento, fala com muito mais energia. Já ouvi falar que a gente fala cantado, não sei se eu sou a favor dessa afirmação. Porque todo mundo tem um ritmo, né? Toda fala tem um ritmo. Vocês vão perceber isso durante as entrevistas e que cada um tem uma música especial. Tipo,
A meu ver, a música pernambucana era muito própria e muito marcante pra mim. E bem diferente da de Natal do Potiguar. O Potiguar, ele se atrapalha muito na hora de falar, ele com muita palavra, muitas letras também, vai emendando uma palavra na outra. Eu não percebia que eu tinha sotaque, mas até falar com outras pessoas, outros lugares. Eu sei que eu puxo muito o meu R. É uma coisa que várias pessoas comentam. E quando eu era mais novo, meu N era bem mais nasalado do que é hoje em dia. Mas é uma coisa que acontecia. Eu acho que o que mais chama atenção, na verdade, acaba sendo o R. Porque ele destoa muito, por exemplo, de como é o R aqui do Rio Grande do Sul, ou até como é o R no Nordeste, ou no Rio de Janeiro. Então é o que mais chama atenção, basicamente. Quando eu saí de lá, eu pensei, não tem sotaque. A gente costuma falar lá, assim, entre os meus colegas, a gente falava na escola, não, mas rondoniense não tem sotaque, porque a gente escuta o sotaque do Nordeste, das regiões ali mais pra cima, em São Paulo tem sotaque, no Rio tem muito, no Sul também. Então a gente pensava, não, a gente não tem sotaque, é o quê? Um carregado, um chiadinho, assim, comparado com carioca não é nem nada. Então, quando eu fui visitando outros lugares mesmo, assim, eles falavam, tem um sotaque, principalmente no Sudeste, falavam muito pra mim, nossa, tem sotaque, você é da onde? Eu tenho sotaque? Desde quando? Nunca ouvi falar. Eu sinto que tem uma coisa, assim, muito específica do sotaque rondoniense, porque a gente compara muito com o sotaque do Amazonas, o amazonense, que é um pouco mais, eu sinto assim, suavizado, um pouco mais cantado. Eu acho que até assemelho mais com o sotaque carioca do que com o nosso, o deles, por causa dessa suavidade mesmo. A gente ainda tem uma coisa mais forte, assim, que eu acho que até se assemelha um pouco com o de Roraima, com ali do Acre. Do Acre não tanto, mas tipo, por exemplo, eu falo égua, eu falo maceta. As pessoas do Amazonas geralmente não falam assim, falam tipo assim, olha já, mana e tal. E são coisas que a gente vai pegando, mas que dá pra ver a diferença, assim, no jeito de falar mesmo. Então, eu sinto que lá em Rondônia a gente fala muito, assim, afetuoso, meio carinhoso, também um pouco junto, assim, as palavras, vai juntando uma coisa na outra, mas também que é um pouco mais redondinho do que outros sotaques que eu conheço do norte. Então, tem o R, né, que geralmente o pessoal fala, então porta, porteira, portão, que a gente fala, para dar o exemplo, que ele é mais respirado do que outros R's que eu já ouvi. E também o chiadinho, né, que tem algumas palavras, não é tão chiado, mas tem um chiadinho, dá pra ouvir um no final. Então, eu acho que isso que mais me faz ficar lembrando, assim, quando eu escuto a minha avó falar, geralmente, eu fico, nossa, que coisa linda, que delícia, cara. Ai, meu sotaque é tão gostoso. Pode-se pensar o R, que eu acho que muita gente ainda fala, acho que pode ser, né? Até o nome da cidade, a primeira letra é R, então isso é bem marcante. Então, eu acho que nesse sentido, assim, eu acho que é mais o jeito de falar do que uma expressão específica. As pessoas lá, elas falam assim um pouco... A gente tem um R meio marcado. A gente também tem uma coisa diferente, assim, que fala, né? Por exemplo, a palavra diferente, ela é diferente. A gente fala diferente. O E tem mais esse som de I. E tem... não sei explicar direito, assim, mas ela é bem rastelado, assim, o jeito que a gente fala. Não sei se é um jeito, assim, fácil de explicar. Mas... tem muitas palavras que elas são mais secas, sim, é uma forma muito aberta de falar, é muito aberto e muito seco, assim, é muito rápido, é muito ríspido, assim, de certa forma também, às vezes pode ser. Lá é tudo muito aberto, assim, as palavras elas sempre têm uma continuação, parece, então é tudo muito meio caloroso, né? Pela forma também, acho que da cidade em si ser. Essas são pessoas muito diferentes entre si. Pessoas que cresceram em lugares distantes, em climas diferentes, em cidades grandes e pequenas. Pessoas que aprenderam a falar de jeitos diferentes. Ainda assim,
existe uma coisa que une todas elas, lembra? Em algum momento da vida, cada uma precisou deixar o lugar que chamava de casa, se afastar das ruas que conhecia, das vozes que estava acostumada a escutar, dos jeitos de falar que sempre pareceram normais. O destino delas, Santa Maria, cidade localizada no interior do Rio Grande do Sul, lar da UFSM. Há quem chame de cidade cultura. Com o Falaços, preferimos pensar na convergência delas, mas a gente fala mais sobre isso quando chegar lá, na boca do monte. Obrigada por escutar até aqui. Esse podcast é o trabalho final da disciplina de Rádio e Jornalismo 3, que integra a grade curricular do curso de jornalismo da UFSM. Eu sou Camille Moraes e, junto com o meu colega Pedro Gonçalves, idealizei e pus em prática o Falaços. Não deixe de ouvir o próximo episódio. Nele, a gente fala sobre o choque e o contato entre diferentes falares dentro de um mesmo espaço. Até mais!